Miguel, podemos? Pode ir falando, sim. Ora, muito boa tarde a todos os e as colegas presentes. Apraz-me dizer e estou satisfeito nesta senda de sessões feitas pelo Colégio de Eletrotécnica da Ordem dos Engenheiros da Região Norte. Temos 134 inscrições e apraz-me dizê-lo, já tivemos mais de 200 e 300, mas para este tema, que é o MIBEL, o Mercado Ibérico de Eletricidade, é um tema que é muito caro e vou gostar de o apresentar, principalmente por duas razões. A primeira, na EDP, nos meus últimos tempos da EDP, passei pela direção dos grandes, direção comercial dos grandes clientes, aqueles em que, na altura de 2003, 2004, podiam comprar energia no chamado Mercado Livre, que era o MIBEL, porque tinham um consumo de energia maior que 9 gigawatts. Portanto, todos os outros devem ter baixas tensões normais e baixa tensão, outra baixa tensão especial, era tudo ainda no mercado regulado. Por outra, também nós engenheiros temos por vezes, temos a mania que somos só técnicos e descuramos ou não queremos também saber outros assuntos de comercialização de energia. E, portanto, isto é muito importante, este tema, porque saber o que às vezes os jornalistas às vezes mandam dos jornais e falam dos CAIs, dos COMECs, do OBI, do OMIP, e às tantas não fazem noção do que isto é. E eu acho que para os engenheiros eletrotécnicos é muito importante este tema. Pelo menos eu sinto isso e tenho muito gosto em apresentar no colégio este tema para todos os colegas presentes. Por outro lado, tive também a sorte de a pessoa que vai apresentar este tema fez parte da comissão de implementação do MIBEL em Bruxelas, em representação do governo português, juntamente com a parte espanhola, para a criação do MIBEL, do OBE e do OBIP. E essa pessoa é o colega, o Sr. Engenheiro Vítor Batista, que foi administrador da REN Portugás S.A., ele começou, portanto, a sua carreira profissional na Faculdade de Engenharia do Porto, na FEUP, como assistente, no departamento de, então, de produção, transporte e distribuição de eletricidade. Em 1980 ingressa na Direção-Geral de Planeamento da EDP e integrou os quadros, posteriormente, da REN como diretor de planeamento e, nesta fase, assume também a coordenação pelo lado da REN no processo de separação da REN e EDP. Isto, a origem dos chamados CAIs e CMECs. De 2001 a 2010 foi membro da Comissão Executiva da Administração da REN, assumindo atualmente a mesma posição na REN Portugás. A nível nacional, para além das representações em várias organizações do setor energético, assume a presidência do CIGRE, do Comitê de Grandes Redes Elétricas, e a nível internacional exerceu também funções de presidente e vice-presidente do MED, TSO, organização que agrega todos os operadores dos sistemas elétricos na zona do Mediterrâneo. Em complemento ao curso de Engenharia Eletrotécnica, completou diversos cursos de formação técnica, modelização de sistemas energéticos da Universidade de Chicago, na região e na área da gestão da AES em Portugal e na USW na Alemanha. Portanto, para mim, tem muito interesse e é uma pessoa que está dentro deste tema. Tive a sorte dele aceder a fazer aqui esta apresentação. Peço desculpa também aos presentes, porque temos tido aqui um problema no PC, não sei se vai ser possível o nosso, portanto, moderador poder fazer a apresentação de alguns slides, não está a funcionar, mas eu não sei, ia passar agora a palavra ao Sr. Engenheiro Vítor Batista. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceito falar sobre este tema. Muito obrigado, Ribeiro Fernandes, e obrigado por aqueles que, ou para os colegas que aderiram aqui a esta apresentação, que não vai ser uma apresentação só falada e, portanto, tem que ser muito rápido. E porquê? A culpa não é informática, é a questão do acesso à base de dados da REN, onde tenho a apresentação. E foi uma falha minha que eu deveria ter copiado isto para uma pen qualquer e se calhar teria sido informaticamente mais fácil.
Eu tenho um conjunto de slides para apresentar. Eu vou enviá-los por PDF aqui ao colega Ribeiro Fernandes e depois fará a distribuição a quem se inscreveu. Relativamente à criação do MIBEL, o Ribeiro Fernandes, enfim, eu agradeço as suas palavras, simpáticas palavras, mas isto teve todo um conjunto. Havia, enfim, dois grandes polos. O polo governamental, sabem que a criação do MIBEL, portanto, foi um acordo, um protocolo entre os dois governos, Portugal e Espanha, e depois tinha os operadores, neste caso os operadores de sistema, que tinham que implementar enfim, o sistema, e eu, em representação na altura da REN, coordenei isto juntamente com as DGEs e com a Secretaria de Estado de Energia de então. Para além de nós, teve também a ERSE, portanto, quer a ERSE portuguesa, quer a ERSE espanhola, portanto, os reguladores. E para a criação do mercado, para além da ERSE, também esteve a CMVM e a parte espanhola também. Isto por causa do clearing, do encontro de contas que foi necessário. E as reuniões eram em Lisboa, Madrid e Bruxelas, e assim se criou o MIBEL. A minha apresentação tem por base, eu ainda não consegui acedê-la, estou a ver aqui, tem por base umas aulas na Faculdade de Engenharia e é mais conceptual que outra coisa. O que é, no fundo, o mercado elétrico? Na sua constituição, nós há grandes grupos em termos de organização do sistema elétrico nacional, temos a produção, o transporte, a distribuição, a comercialização e depois os clientes. Eu penso que isto não é novidade para ninguém. Depois, queria dar uma ideia do valor do mercado. Os valores de 2020, nós estamos a falar que o total das receitas do mercado elétrico, foram cerca de 6.500 milhões de euros. Repito, 6.500 milhões de euros. Desses 6.500 milhões de euros, cerca de 50%, eu estou a falar, enfim, não tenho aqui os slides, corresponde à energia, ou seja, àquilo que sai diretamente das plataformas de mercado. Depois temos cerca de 30%, 32% ou 33%, que são os famigerados CIEGs, que são os custos de interesse económico geral. E esses CIEGs têm, como sabem, as feed-in tariffs, o apoio à Madeira e aos Açores, enfim, uma data de coisas. E temos o resto, 20%, repartido entre a distribuição e o transporte. Concretamente, e a comercialização, concretamente, o transporte, a área das linhas e subestações são cerca de 4,3%, 4,2% do total destes proveitos, e a área da gestão do sistema, portanto, que é só engenharia e computadores, tem cerca de 0,4%, ou seja, no total o transporte tem entre 4,5% e 4,7% do total das receitas do mercado elétrico. A distribuição está com 11,2%, 11,3%. Portanto, reparem que a parte que é regulada, que é o transporte e a distribuição, que é a parte das redes, tem à volta de 16, 17, 17% do total das receitas. Bem, indo então aos conceitos, isto é o mercado elétrico. Indo então aos conceitos do que é a eletricidade e a criação do mercado. As características, enfim, do mercado, tecnológicas do setor elétrico, não é possível ter um mercado em toda a sua cadeia, uma vez que existem monopólios naturais, que são as redes de transporte e distribuição. Onde é que pode haver competição? É a nível da produção e a nível da oferta. A oferta onde estão os comercializadores. Tudo o que seja redes é a parte completamente regulada, que são os tais 17, 18% que eu falei há bocado. Agora, no mercado concorrencial com imperfeições, portanto, o mercado tem sempre imperfeições, o melhor que se pode obter
é uma concorrência praticável. E vamos ver essa praticabilidade dessa concorrência. Depois, a eletricidade, e julgo que os colegas elétricos estão muito bem cientes disso e das outras áreas também, instantaneamente a produção tem que igualar o consumo. E isso é um tema que vai gerar a criação de mercados auxiliares para o mercado elétrico funcionar como os outros. Ou seja, a eletricidade, o mercado de eletricidade está em constante desequilíbrio. E é constante a procura desse equilíbrio. E, portanto, existem desvios, quer do lado do consumo, quer do lado da oferta. Desvios esses têm que ser resolvidos instantaneamente. E, portanto, tem que haver um mercado de reserva operacional. Outro tema, os fluxos de energia. Quando nós temos um mercado de petróleo ou de gás natural, ponto a ponto, nós compramos X barris de petróleo, que está agora à volta dos $70 por barril, e ele vem do Brasil e atraca em Sines ou aqui em Leixões e está resolvido. A eletricidade não é assim como todos nós sabemos. Se eu importar 300 megawatts de França, não são os eletrões injetados que chegam cá a Portugal. Portanto, isto é através do campo eletromagnético, ondas eletromagnéticas, e, portanto, o mercado elétrico é completamente diferente dos mercados a que nós estamos habituados com o mercado diário e o mercado, enfim, a prazo. Portanto, cabe ao operador do sistema gerir estas complexidades e este equilíbrio, a procura constante deste equilíbrio. E cada vez mais esta tarefa de gerir as interações para manter a estabilidade de rede está também a passar para o operador da rede de distribuição, à medida que a descentralização da produção se assume. Isto é, alguma das funções que estavam muito concentradas no operador do sistema têm que migrar a nível local ou a nível regional para o operador da rede de distribuição. Os mercados de eletricidade que têm estes mecanismos de curto prazo são mercados muito voláteis. Isto é, durante o período de 24 horas, tanto podemos ter um preço zero como um preço de 60 euros por megawatt-hora. E eu tenho esses exemplos que poderia mostrar aqui no slide, mas eu não consigo aceder à base de dados da REN neste momento. Estou a ver que eu, enfim, não consigo aceder, por muito esforço que faça, fica aqui enfim. Portanto, há necessidade de ter um mercado de capacidade. Porquê este mercado de capacidade? E vejam um exemplo recente do Texas. Se não existir um mercado de capacidade operacional, nós temos um sério risco de haver, enfim, falta de energia no mercado. E quem diz do Texas, portanto, diz da Califórnia, está muito atrás, quando resolveu apostar fortemente nas renováveis e não criou capacidade térmica ou hídrica que pudesse colmatar as falhas dessa produção renovável. Portanto, tem que haver um mercado de capacidade. Depois temos também o mercado da capacidade de interligação entre os vários sistemas. E a seguir temos aquilo que se chama nós o mercado de serviços de sistemas, ou seja, que é um mercado que, segundo a segundo, nós temos que equilibrar a produção e o consumo, e existe um mercado de reserva para subir e para descer que os operadores de sistema utilizam para equilibrar a produção e o consumo, ou seja, para manter a frequência e a tensão. Isto é, o mercado elétrico, para funcionar corretamente, precisa de mercados auxiliares. E, neste caso, o mercado de serviço de sistema. Tal como está o processo no MIBEL, e, portanto, em toda a Europa, e o MIBEL, o mercado ibérico de eletricidade, está integrado no mercado europeu, é um mercado com marginalista, ou seja, quem marca o preço é a última oferta aceite. É evidente, e todos nós sabemos disso, por causa das feed-in tariffs, as renováveis oferecem a zero. Como tem a tarifa garantida, eu, para concorrer, ofereço a zero.
e ficam as outras a oferecer um preço superior. Portanto, quando há excesso de hídrica e vento, e que já tem acontecido, e já tivemos quase praticamente uma semana com renováveis, se não estivermos a exportar, o preço de mercado é zero, por causa das feed-in. É isto que vai acontecer no futuro. Eu já estou a fazer a ponte para o futuro. Isto é, estas centrais solares que estão nos leilões solares vão oferecer a zero, mas eles têm que pagar o investimento, têm que pagar o OPEX, a operação e manutenção. Portanto, a própria organização do mercado na Europa vai ter que sofrer arranjos. Porque já viram, nós temos pedidos de solar de 3 vezes a atual ponta de mercado. Portanto, nós já vamos em 9.000 megawatts já aceitos de solar. A nossa ponta é cerca de 9.000. Mais 7.000 de vento. Estão a ver, isto é. E à noite, em que não há sol, e um dia de calmaria, como é que nós vamos substituir essa produção? Eu tenho aqui gráficos, infelizmente não posso mostrar, em que temos um dia em que a eólica, estava para aí uma ventania vestada, ultrapassou os 4.000 megawatts durante as 24 horas, e no dia seguinte os megawatts injetados na rede de transporte foram 4, o mínimo. Portanto, variações de 1 para 1.000. E esse tipo de variações, que é um problema para o gestor de sistema, mas também é um problema para o mercado de capacidade. Ou seja, tem que se criar um mercado de capacidade. Agora, quando se cria um mercado de capacidade, e no nosso caso, segundo a política energética, tem sido o ciclo combinado, mas quem é que vai investir num ciclo combinado para ter utilizações mais baixas? Portanto, é um tema de futuro que nós vamos ter que encarar lá para 2020 e tal. Isto é, substituir as atuais centrais de ciclo combinado. Isto admitindo que a rede está bem interligada por toda a Europa. Portanto, eu tinha aqui vários gráficos para verem a evolução do preço da eletricidade. Hoje o preço a esta hora, no MIBEL, está em 89,95 euros por megawatt-hora. O valor médio está em 50, mas hoje está em 89,95. É igual ao preço em França. Porquê? Porque estamos a aderir a uma plataforma europeia no sentido de igualar os preços de mercado em toda a Europa. Isso está em construção. E desde que haja capacidade de interligação suficiente, como existe hoje, a esta hora, entre a Ibéria e a França, o preço é igual. E a ideia é ter o preço igual de Portugal à Finlândia. Já aconteceu em 2014 num dia. Agora, é preciso haver capacidade de interligação e é preciso que não haja sustos pelo meio, porque há sempre no setor elétrico. Portanto, a ideia que atualmente existe no mercado, eu tenho aqui o número para 2021, à volta de 51 euros por megawatt-hora, o valor médio desde janeiro até abril. Hoje está em 90, nos últimos dias está em 90, mas lembra-se que janeiro foi bastante úmido e tivemos preços muito baixos. E, portanto, o valor médio anda à volta dos 50 a 51. Relativamente ao futuro, para além do mercado, temos a integração europeia que nos vai querer, no fundo, até o mercado de serviços de sistema, que é gerido pelos operadores de sistema, ser um mercado europeu. Exemplo prático. Se eu tiver necessidade de descer 100 megawatts porque de repente o vento começou a soprar, de descer, portanto, reserva para baixar, e França, por exemplo, tiver necessidade de subir 100 megawatts, e estou no serviço de sistema, portanto, o mercado diário está fechado, se houver capacidade de interligação suficiente, não acontece nada. Ou seja, o operador do mercado europeu diz assim, não façam nada. Ou seja, os 100 megawatts a mais de França, como que chegam cá, porque a onda eletromagnética anda à velocidade da luz, é Portugal, e nenhum faz e mantém o preço. Portanto, isto é uma plataforma que está em construção,
está a ser testada entre a Ibéria e França e aqueles países ali da Europa muito central. Portanto, isto são avanços na construção do mercado europeu. De vez em quando temos sustos, mas são sustos mais da ordem técnica, eletrotécnica, fica para outra, mais específicos, que temos variações de frequência bastante grandes. Ou seja, e é fácil perceber, quando se muda a hora, portanto, muda-se, no fundo, o mercado horário, muda-se o número de centrais e o tipo de centrais que está ligado e que tem a obrigação de injetar na rede. E, portanto, os fluxos na rede são completamente diferentes. E às 9h59 é diferente das 10h01. E por causa das inércias térmicas e dos liga e desliga, temos variações de frequência muito grandes em toda a rede europeia. E, portanto, isso é um problema para o gestor de sistema, não é um problema de mercado. O mercado quer é funcionar e esses problemas ficam para os engenheiros, para os colegas que estão nas salas de despacho. Pronto, eu resumi bastante porque enfim, não tenho aqui a possibilidade de ainda, porque não estou com acesso à rede da REN. Ribeiro Fernandes, deixava... O caríssimo Vítor está a querer dizer que termina a sua apresentação por hoje, é isso? Eu por hoje termino, não tem mais porque possibilidades, não tenho gráficos para mostrar, no fundo... etc. Exatamente. Exato. Então, pronto, eu ia pedindo desculpa aos nossos colegas que estão em sintonia connosco e ia deixar agora para colocarem as vossas perguntas, pelo menos 3, ao Miguel, se deixar fazer as perguntas. 3 pessoas que digam o nome e a própria pergunta, para o colega Vítor Batista responder. Eu, para já, lançava aqui um repto ao Vítor Batista e eu, por mim, tinha muito gosto de fazer esta apresentação com os meios técnicos e informáticos a funcionarem e não ter estes crises de frequência como o sistema, não é? De qualquer das formas, para apresentarmos, porque é outra coisa. Sim, não é outra coisa. Pretende que as pessoas façam as perguntas oralmente? Será melhor, pode ser oralmente também. Rapidamente digo o nome e a pergunta, se fizer a favor. Eu, de qualquer das formas, enquanto não chegarem perguntas, vou já avançar com uma. Avança. Capaz de não ser nesse sentido propriamente do Miguel, mas falou aí numa coisa que também me assusta, falou aí nos gigawatts que estão a ser negociados com o Estado, portanto, para a produção de energia fotovoltaica aqui no país. Anda tudo maluco, os nossos políticos, sim senhor, porque somos um país que vamos produzir muita fotovoltaica. Já o Sócrates dizia isso, portanto, é capaz de haver. Portanto, pelos números que eu conheço e que vieram nos jornais e que já estão adjudicados e os que serão adjudicados, é um manancial de potência em gigawatts, dos números que já falou o Vítor Batista nisso. A minha pergunta é, portanto, essa energia, e por aquilo que eu conheço, portanto, tem que ser produzida e enviada para o sistema, para o gestor do sistema, que é a REN, portanto, do sistema elétrico português, e, portanto, vai para a alta tensão, tem que montar, portanto, umas subestações, portanto, ou muito alta ou alta tensão, e depois vir para a distribuição. Portanto, isso onera, além do investimento, onera em muito o preço depois chega ao consumo. Portanto, ela vai para a alta tensão, vem para o distribuidor, vai para a REN, depois vem para o distribuidor até que chega a baixa tensão, certo? E, portanto, eles têm que ganhar dinheiro, têm que ultrapassar os custos que tiveram no investimento e têm que ganhar algum dinheiro, senão não estava a fazer esse investimento, que já tem alguns até preços, não é? Para produzir valores que aceitaram no contrato que fizeram com o nosso governo. A minha pergunta é, no nosso sistema da produção solar, se fala não sei o quê, doméstico, portanto, eu sei, portanto, que o preço, ou, aliás, o investimento que faz um doméstico para a sua casa demora 10, 11, 12 anos a ter o retorno. Porque o preço, a maior parte da energia que produzem,
não a consomem, portanto vai ser enviada para a rede. E o preço da rede, portanto, é o preço. Agora era capaz, os números que andam agora no Mibel e no mercado diário andam à volta de 89, que já andam desde com esses valores, 80 e tal, que eles andavam até nos 40 e tal, e 51, e todos estes anos andaram nos 50, 60, entre os 50 e 60 euros o megawatt, estamos a falar em megawatt. A minha pergunta é, outros países têm o preço e fazem contas da produção no doméstico, de ser, portanto, descontar, produzo tanto, chego ao fim, tenho a tarifa também, ou vendê-la ou consumi-la, tenho o mesmo preço, o acerto de contas. No nosso país não, mas há outros países, a Alemanha, a Hungria e outros têm esse preço. O porquê nós andarmos a produzir, isto é um monopólio, é um lobby, certo? Porque às tantas, com esta produção distribuída, evidentemente que isto ia dar muito mais fazer ao distribuidor, não é? O distribuidor de média atenção e baixa tensão, mas era produzida aqui, não havia a tarifa dos acessos, que ela vem por aí acima, e ganhava a sociedade portuguesa. Não sei se está certo este meu raciocínio ou não. Vítor Batista, diga. Ribeiro Fernandes, isto tem a ver, no fundo, com o próprio funcionamento do mercado. Porque, repara, quando se diz que a energia renovável não custa nada, ela de facto custa, porque, repara, os tipos do Sol para fazerem o seu parque, eles têm investimento, têm empréstimos bancários, etc, etc. Portanto, eu no futuro, com este esquema das feed-in tariffs, uma vez que eles terão, no futuro não vão ter a tarifa garantida. Repare, é que no futuro alguns vão para o mercado, não tendo a tarifa garantida. Então eu construo uma central solar, ok? Não tem tarifa garantida. Eu não vou colocar a minha energia na rede, admitir que vou receber zero. Portanto, eu tenho que fazer as contas e há um mínimo para no fundo, pagar o meu investimento. Em termos de mercado, existe uma outra opção, que é o Pay as Bid, ou seja, aquilo que eu peço para que seja remunerado, se for aceito, é aquilo que eu recebo. Ou seja, se eu ofertar 100 unidades de energia e quero receber, por exemplo, a 40, se for aceito, eu recebo os 40. O preço até pode chegar a 100, mas eu só pedi 40 e recebo 40. Agora, se o preço chegar só aos 30, eu não entro. Não consigo colocar a minha energia porque pedi demais. Este é o esquema Pay as Bid, que é diferente do esquema marginal. E houve em tempos já uma grande discussão até entre a costa oeste e a costa leste dos Estados Unidos, quando a Califórnia começou com isso, sobre estas duas modalidades. Eu julgo que no futuro o mercado, mesmo as regras do mercado a nível europeu, vão ter que mudar. Com tanto sol e com tanto vento, eu não acredito, admitindo que estas centrais vão ao mercado, que vão ofertar a zero. Portanto, tem que ofertar um valor acessível para que possam remunerar o seu investimento. Vítor Batista, isto também é um engano, que uma vez o representante da eólica em Portugal diz: nós até contribuímos para o preço baixar no mercado, no Mibel, certo? Porque eles oferecem sempre a zero, porque tem entrada absolutamente. O que não recebem é zero. Eles recebem, quem pagamos somos nós. Eles recebem os primeiros a 93 ou 94 que andaram a mamar estes anos todos 1 megawatt-hora. E quem paga isso? São os acessos e nós... Eles são os ciegos, pá. Os ciegos, todos os ciegos, pronto, tudo isso que está lá nos ciegos e o preço, certo? O preço que pagamos a 50% ou mais 50% da baixa tensão normal. Pronto, é isso, é que muita gente não sabe que eles dizem que é zero com oferta, porque o contrato está feito que recebe toda aquela energia eólica, não é? Agora o que ele recebe é 93, agora outros contratos são a 60 e 70, que há mais baixo, mas andaram indo aos primeiros com esse preço. Isso é muito bonito, também gostava de ter. Os espanhóis não têm isso, não têm esses preços, têm preços muito mais baixos. Sim. Os espanhóis vão ao mercado e depois têm um benefício ambiental. Pronto. Eu estava a aguardar algumas perguntas. Já temos perguntas, podemos fazer? Então pronto, ora diga, se faz favor. O que é que tem aí? Tem para me dar ou fala o Miguel?
Miguel. Eu estou a ler aqui uma pergunta. Sim, eu não estou, mas veja. No chat, mas... No bate-papo? É. No bate-papo tem aqui para todos bastantes. O que eu estava a dizer é que estava a ler a do Fábio Lucas. Querem que Sim, leia? podes ler, Miguel. Fábio Lucas pergunta como é que se procederá a interligação com Marrocos. Como se procederá a interligação? Ah. A interligação com Marrocos. Como se procederá à interligação com Marrocos? Vítor Batista, pode responder, se fizer a favor. Sim, é a interligação de Marrocos. Vamos lá ver. Uma interligação só se reforça e só se constrói se houver vontade dos dois países adjacentes, ou seja, neste caso, de Portugal e Marrocos. Pensou-se nisto lançar uma interligação Portugal-Marrocos, em que a REN esteve envolvida juntamente com a Direção-Geral de Energia, e a Direção-Geral de Energia que era o líder do contrato. O estudo está a terminar e isto, no fundo, já não me lembra bem o nome da subestação em Marrocos, mas o cabo elétrico entraria ali na subestação de Tavira. Mas nada está decidido, absolutamente nada decidido. Portanto, é um estudo e isso vai depender, enfim, dos dois governos. É algo que ultrapassa a própria REN, a EDP, o próprio setor. Essa interligação. É evidente que essa interligação beneficia, no fundo, um bocado a parte norte da África e a Ibéria. Portanto, não nos podemos esquecer que a Ibéria já existe uma interligação a 400 kV entre a Espanha e Marrocos e esta seria uma segunda. Mas ainda não está decidido essa interligação. Esse é um valor elevado. Do ponto de vista tecnológico está estudada, portanto, quer a utilização de tecnologia mais recente, de modo a tornar os sistemas do fundo mais fortes do ponto de vista de estabilidade dinâmica, mas nada está resolvido, nada está decidido. Portanto, como se vai fazer, não sei, porque ainda nada está decidido. Pronto. Miguel, eu lia daqui e mais diretamente para ajudar aqui, está bom? Muito bem. De António Bessa para Muito todos, já é possível colocar questões oralmente. Ora bem, eu acho que pelo bate-papo que funciona melhor, até porque o colega António Bessa já está cá em baixo a fazer uma pergunta. Não sei se me está a ouvir. É o Ferro Bessa, sim. Aqui em baixo o Ferro Bessa é diferente do António Bessa, assim está bem, aqui é Sim, António Bessa. Não sei, colega António Bessa, se quiser ponha a pergunta, porque está em segundo lugar, faça favor. Está-me a ouvir? Não, estamos a ouvir. Estou a ouvir. Ok, então muito boa tarde a todos. Um cumprimento especial ao Vítor, que já não vejo há algum tempo. Exato. Ao colega Ribeiro Fernandes, que, enfim, mas com o Vítor havia uma relação de amizade e continua a haver. Muito obrigado. Com o Ribeiro Fernandes não tive o prazer, ou pelo menos provavelmente cruzámos-nos, mas não me recordo. Bom, eu gostava, a pergunta que eu pus mais abaixo é a seguinte: uma vez que há aqui uma tentativa de igualizar os preços em toda a Europa, eu pergunto se isso vier a acontecer, o Mibel deixa de ter interesse e naturalmente se calhar extingue-se, ou não? Vamos lá ver, Ferro Bessa. Obrigado pela questão. O Mibel não se extingue, porque, repara, para os preços serem iguais em toda a Europa é necessário aquele conceito, portanto, tem por trás o conceito de placa de cobre, não é? Ou seja, se eu injetar aqui, instantaneamente está na Finlândia. Ora, isso custa muita massa e é impossível do ponto de vista económico atingir esse limiar da placa de cobre em toda a Europa. Portanto, o que acontece, embora exista aquilo que se chama o price coupling, que é um algoritmo europeu de modo a tentar igualar os preços, mas isso nem sempre é possível. Foi possível no dia 14 de maio de 2015 ou 14, em que o preço em Portugal era igual ao da Finlândia, igual ao da Noruega e da Suécia. E isso foi possível, mas foi um acaso.
E porquê? Porque existem milhares de situações, é uma linha que salta, é um disjuntor que rebenta, é um grupo que sai fora de serviço, enfim, há sempre qualquer coisa em todo o setor elétrico interligado, é o maior, reparem, não é? Reparem, toda a Europa interligada, que é extraordinariamente difícil atingir esse preço. A tendência, Ferrobessa, é criar centros regionais. Por exemplo, o Centro Regional do Sudoeste é constituído pelo MIBEL e pela plataforma do mercado francês. A França, em termos de mercado elétrico, é 2 vezes o espanhol e, portanto, 10 vezes o nosso. E de modo a arranjar que o preço, pelo menos nesta região do Sudoeste da Europa, seja igual, para todos beneficiar. Dou um exemplo. No primeiro ano de funcionamento do MIBEL, a diferença de preços nesse primeiro ano, em metade do ano, porque o mercado começou a 1 de julho de 2007, foi cerca de 10 euros por megawatt-hora. Como o nosso consumo anual são 50 terawatts-hora, ou cerca de 50 mil gigas, portanto, nesse meio ano, o benefício que Portugal teve, porque o nosso preço era superior ao de Espanha, foi de cerca de 250 milhões de euros para a economia. Porque estávamos a beneficiar de um preço mais baixo em Espanha, porque Espanha, enfim, a energia nuclear tinha mais peso em 2007, já lá vão 14 anos. Portanto, só aí, esse valor, em metade do ano, pagou logo uma série de interligações entre Portugal e Espanha. Agora, hora a hora, existem sempre fenómenos em que impedem, em que é necessária a separação de mercados, isto é, para o sistema funcionar e não colapsar. Portanto, eu diria que no futuro, com a eletrónica e havendo capacidade de reserva, capacidade operacional, o tal mercado de capacidades a funcionar como deve ser, que pode ser possível mais vezes atingir essa igualdade de preços. Mas vai ser sempre necessário existir, quem diz o MIBEL diz propriamente o mercado português. Eu vou dar por exemplo, ao Ferrobessa. Tu sabes muito bem, os nossos colegas da distribuição sabem muito bem, quando existe uma bronca qualquer, eles não desligam hospitais, desligam primeiro os consumos, que é o load shedding, desligam primeiro o consumo doméstico e depois é que passam ao industrial. Isto, no fundo, tem subjacente um princípio do valor económico da eletricidade. Vocês já viram isto no panorama europeu? O valor económico em Portugal, com um PIB per capita tão baixo, seremos os primeiros a desligar. Mas cuidado, nós somos pessoas e como pessoas somos tão importantes como os alemães. Este tema já está em cima da mesa a ser discutido. Portanto, esta interligação do mercado europeu ainda vai levar algum tempo, mas está-se a caminhar do ponto de vista de software e do ponto de vista de interligações para lá. Ok, obrigado. Não sei se respondi a tudo aqui ao colega Ferrobessa, prazer. Muito bem, respondeste muito bem. Obrigado pela pergunta, Ferrobessa. Muito obrigado. Agora o colega António José Valente diz qual o expectável impacto da mudança do paradigma de produção descentralizada, produtor-consumidor prosumer e dos contactos P2P no mercado da energia elétrica. Bem, consta-se que o custo da energia irá baixar, mas a tarifa de acesso às redes não. De que forma é que as redes de distribuição estão preparadas para o aumento de trânsito de energia nestas redes? Eu não sei, o Vítor Batista está mais ou menos dentro disto, eu li umas coisas do Prosumer, mas isto ainda não está, ainda não tenho bem presente sobre isto. Posso dar um exemplozinho ligado à distribuição, ainda bem que vocês até me ajudam, somos todos colegas. Carregamento rápido dos popós, 350 kW cada estação de carregamento rápido. Imaginem agosto no Algarve. O pessoal vai à praia e deixa 1000 automóveis a carregar. Carregamento rápido que está ali 2, 3 horas na praia e quer expirar. São 350 megawatts. 1000 vezes 350 kW. E reparem, o problema no futuro, como eu vejo, o próprio consumo desloca-se espacialmente. E isto é um problema não só para o transporte, mas também para a distribuição. Será que a rede de distribuição Algarvia está preparada para isso? Para, de repente, a malta quer um carregamento rápido
e carrega o popó. As redes estarão preparadas para isso? E quem diz as redes diz o consumo. Porque as linhas de mate, muito alta tensão, 300 megawatts, a linha de 400 que chega a Tavira, chega lá e a Portimão distribuem isso. Portanto, aliás, há um estudo no Reino Unido em que, no sentido da necessidade de reforço das redes de distribuição por causa da mobilidade elétrica. Portanto, isto é um exemplo que eu dou com números. Mas vai ser possível. Vai ser possível porque nós somos engenheiros. O que é que nós aprendemos? A resolver problemas. Isso é o nosso pão de cada dia. E, portanto, o problema vai ser resolvido de certeza. Eu não tenho grandes dúvidas nisso. Obrigado. Não sei se o colega António José Valente se foi expectável a resposta a essa pergunta. Pois, ele pode ter... Exato. Eu nisso também ainda não estou bem, mas evidentemente os acessos, essa legislação que saiu, e conheço alguma da Prosumer, certo? Exatamente, ainda não tem preço, ainda não vi lá, os acessos ainda estão lá, portanto, as tarifas de acesso ainda continuam. Isso é o óbvio para mim mais difícil de ultrapassar, assim como o dimensionamento das redes. A rede de distribuição, o operador da rede de distribuição tem que saber a energia que passa por lá e é que pode deixar passar ou não, quer dizer, porque o exemplo que fez agora aqui o colega Vítor Batista, que é paradigma, da mesma hora estarem todos a consumir, não há rede que comporte, não há nenhuma rede que tenha essa possibilidade de comportar esse abastecimento. Mas a questão dos prosumers, se me permite, só ao Ribeiro Força, Fernandes. estamos aqui todos a falar sobre isso, acho. É bom isto. Força. A questão dos prosumers tem a ver muito, depois aí vai ser o operador da rede de distribuição, que é muito local e regional, gerir esses fluxos, não é? Porque a REN já tem subestações, que às vezes são subestações que recebem, portanto, energia para alimentar os consumos e quando há vento, o diabo são subestações injetoras, os fluxos de energia são totalmente variáveis ao longo do tempo. E, portanto, aqui, aquela componente da estabilidade de redes está muito ligada às proteções. Está extraordinariamente ligada às proteções e os avisos. Só para terem uma ideia, no caso da REN, 95% da atuação das proteções foi inferior a 40 milissegundos. Isto é fundamental numa rede, porque é preciso uma rede de telecomunicações de segurança e toda a parte de telecomunicações funcionar como deve ser, com proteções diferenciais. Eu estou a falar, enfim, para elétricos, mas isto com o avanço da tecnologia, com o avanço das tecnologias de informação, vai ser possível. Mas, de vez em quando, temos uns grandes sustos, mesmo na atual rede europeia, com variações de frequência e de fase bastante grandes. Aliás, é um problema da rede interligada europeia. Eu passava então ao colega seguinte, Américo Alexandre, não sei se ele está presente, ele está aqui para uma contratação de energia em larga escala, em mercado liberalizado, envolvendo instalações de MT, BTE e BTN, por exemplo, para um conjunto alargado de municípios. Como podemos ter a ideia do timing certo para lançamento do concurso público e qual o período de tempo mais aconselhável para correr o menor risco inflacionário possível das respectivas propostas? Ele seria anualmente, mas se for bianual, trianual, será demasiado arriscado? Ora, não sei se quer responder, eu também tenho uma ideia sobre isso, mas faça favor, Vítor Batista, que está mais... Isto mede atenção ao Ribeiro Fernandes. Não, isto ele está a fazer aqui uma pergunta dos contratos de mercado. para MT, BTE, BTN, se podem ser, portanto, anuais, geralmente é MT e até BTE praticamente são anuais. O BT normal, esse já é livre, já pode ser diferente, portanto... Existe a figura de contratos bilaterais, que têm que ser comunicados aos operadores, quer de rede, quer da distribuição, quer ao operador do mercado. Por exemplo, um contrato bilateral entre as centrais pertencentes à Endesa com uma fabricante qualquer em Espanha. Isso é possível. E esses contratos bilaterais, isto está aqui numa das minhas apresentações, e isso é possível fazer. Portanto, têm que ser comunicados à rede, porque, pronto, os operadores de rede têm a obrigatoriedade da entrega física.
E não Portanto, só, o Vítor Batista, mesmo hoje no mercado no MIBEL também há já há empresas pronto, com uma certa dimensão que estão, e algumas até pequenas, que em vez de ir pelo preço fixo, anual, ou 6 meses, etc., sim. vão pelo indexado, ao preço do MIBEL. Há muitas que estão com esses preços, portanto, enfim, também já fazem por 3 meses. Já há comercializadores que fazem também a compra de energia e aceitam, por exemplo, alguns que, quando nestes últimos anos que o preço no inverno, por causa das hídricas, era mais baixo, de janeiro, fevereiro, por causa dos rios, etc., a hídrica, portanto, tinha um preço, portanto, baixava o preço, eles entravam no indexado até maio, abril, maio, e depois passavam para o preço fixo no restante do ano. Portanto, isso já existe, já há possibilidade de fazer assim contratos com diferentes tempos de atuação, ou 2 anos, etc. Eu não posso dizer mais nada, só isso, não sei. Ribeiro Fernandes, Miguel, eu já consegui aceder à apresentação. Ora bem, são 6 horas, eu não sei, Miguel, que pessoas temos aí, mas eu era capaz de... Nós estamos a falar aqui em quase todos, pronto, não sei, é capaz de ser tarde, mas eu perguntava aqui ao colega Vítor Batista se podemos repetir esta apresentação, por exemplo, daqui a 15 dias ou qualquer coisa, arranjarmos um dia em que tudo funcionasse. Por mim, de acordo. Por mim podia ser agora, não sei o quê, se vejo ao Vítor Batista... Agora, enfim, as pessoas estão... Já estão cansadas? Não sei, eu posso, desde que isto corra bem. Está a ver? Se eu tivesse aqui a pena, desde que isto corra bem, que eu tenho as minhas dúvidas. Pronto, então eu achava melhor o Vítor Batista ver, por mim, podemos... Só estava a perguntar ao Miguel, pessoas que temos aí, já são 6 horas, e portanto as pessoas também, às tantas, querem ir embora. Ou alguns, aqueles mais, enfim, que aguentam, podem ficar, não sei, ao Vítor Batista vez, podemos tentar e depois para-se, mas gostaria de repeti-la com mais calma e com tempo, e portanto com mais fiabilidade, digamos assim, com uma rede elétrica fiável. Que achas? Eu, por mim, Estás a ouvir? Eu estou a ouvir-te, pá. Estava a ver se conseguia partilhar aqui o ecrã, pá. O ecrã estamos a ver. Estão a ver? Agora estamos. Mas cá está a bolinha, pá. Isto está a bolinha, também não vale a pena. Nem vale a pena. Estamos aí depois. Nem vale a pena. Não temos a transmissão eletromagnética a funcionar, pá. Nem vale a pena. Continuamos com o constrangimento. Primeiro que partilho o ecrã, não vale a pena. É mais difícil. Temos que deixar isso para uma nova Vitória. Exato. E vamos só acabar então para os colegas. Não sei se o colega Américo Alexandre ficou satisfeito com a minha resposta e com a resposta do colega Vítor Batista. Está presente? Pode falar. Miguel, eles podem entrar, não podem? Mas têm que levantar a mão para eu saber. Então, veja lá para responderem. Qual foi o nome que disse? O Américo? Américo Alexandre. Vai falar. Pode falar, Américo. Ele tem que ligar o microfone. Está ligado. Ele já está ligado, mas não está... Ele escreveu que dava pano para mangas. Se calhar já não está cá. Pronto, passamos ao seguinte, bem? O António Bessa já falou, foi o Ferro Bessa, então a colega Cecília Menezes diz: com estes concursos solares vão exceder as necessidades nacionais, será que os comercializadores podem comprar estes excedentes? Os comercializadores não podem comprar tudo, o que é que podem não vender. Mas o Vítor Batista responda, se fizer a favor. Vamos lá ver. Na Constituição do mercado, os comercializadores e os produtores são penalizados por desvios. Isto é, os comercializadores pretendem comprar 500 unidades.
e por qualquer motivo têm necessidade ou de 600 ou de 400. Eles são penalizados por esses desvios. E por isso é que há a criação do mercado intradiário para corrigir as suas posições. Ou porque a temperatura mudou e a procura é menor ou superior. E portanto, qualquer comercializador de energia tenta minimizar os desvios. E por isso, a sua carteira tem vários diagramas de consumo e, portanto, quanto mais diversificada for a sua carteira, menor é o risco para o comercializador. Portanto, aqui eles vão tentar, portanto, minimizar esse risco. É evidente que os custos de desvio, e isso está fixado nas regras de mercado, são depois imputáveis, desvios, quer do lado da oferta, quer do lado da procura, são depois imputados aos comercializadores. Portanto, isso é... Agora, em princípio, o comercializador só vai comprar para aquilo que depois procura vender. Não vai ficar com a energia, a menos que tenha um contrato bilateral, como, por exemplo, no futuro fala-se na eletrólise do hidrogênio. Portanto, se tiver um contrato bilateral, enfia lá a energia e compra. E depois ainda mais, ele tem que comprar a sua energia para o próprio diagrama do próprio dia, não é? Sim, que ele tem sim. que vender, portanto, 100 megawatts ao meio-dia e se calhar à noite só no momento 3. Ele tem que comprar energia hora a hora, que é a compra e a venda no mercado diário. Não sei se respondemos à colega, onde é que ele está? Cecília. Já não está aqui. António. Cecília Menezes, não é? Exato. Eu passava então a segunda, a Moreira Guedes, para todos. Vamos avançar, faz o sentido, mas paciência. Não tem mais perguntas. O que é que eu queria dizer com isto? Não tem? Não tem. Como diz, eu acho que só vejo aqui uma, isto dava pano para mangas, estou com um problema no meu alto-falante. Era o... Exatamente. Agora não há mais perguntas. Vítor Batista, olha, eu, apesar disto tudo, com esta avaria... Avaria não. É uma avaria, pá, é uma avaria das transmissões e dos equipamentos, não é? Portanto, mas gostei muito, sem dúvida nenhuma, e eu julgo que os presentes também, não sei qual é a opinião deles, mas eu gostei e temos aqui, como diz, pano para mangas para este assunto. Isto é um assunto que tem interesse e as pessoas, julgo eu, que às tantas não têm algumas noção do que se está a falar, e seria bom demistificar muita coisa do nível que eu julgo que falar sobre isto e mais vezes é muito importante. Portanto, eu deixava aqui o repto e fazia a pergunta se estás disposto para, num tempo próximo, se não for agora, se para setembro ou qualquer coisa, vamos pensar, fazer uma coisa, mais outra apresentação, outra sessão deste tema, porque eu acho que é muito importante. Temos que falar mais sobre ele. Não te importas? Eu não, pá, eu não. Tu prestas um serviço à sociedade e à engenharia e aos engenheiros.